Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Como está aí os estudos? Espero que estejam conseguindo acompanhar. Vamos dar continuidade na aula de inglês, tá? Nosso gênero textual é música, music, e gramática também contextualizada, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com interpretação, porque isso é o que interessa, né? No Enem, no vestibular, então é sempre cobrado. Tem sempre alguma questão com música, né? Ali contextualizada, também pede alguma coisa de gramática. Então vamos seguir em frente, tá bom? Aqui, né, tem um slide da gramática, né? Então todo esse contexto aqui que é cobrado dentro das músicas, tá? Vamos lá. Na atividade de vocês de hoje, eu coloquei a música Looking for Freedom, do David Hensuf, né, que vocês já devem conhecer. Se não, é importante você estar escutando a música, né? Claro, coloca lá na internet para você ouvir. Vocês já estão acostumados com isso. Também você vai pegar a tradução da música, que é algo muito fácil, muito simples. Rapidamente vocês fazem isso, pode usar os sites que vocês estão acostumados, ali o Vagalume, né, tantos outros que tem, tá certo? Para conhecer o contexto da música, para responder as questões, tá bom? Você vai copiar somente o enunciado da questão e a resposta correta no seu caderno, tá? Baseada ali na interpretação da letra da música, tá? E responder. Então, according to the text, father and son have. De acordo com o texto, o pai e o filho têm que. Qual a alternativa correta? Então, copia o enunciado e a questão e a alternativa correta no seu caderno, tá bom? Ok, pessoal? Então, número 2, a mesma coisa, tá? Então, você vai classificar ali, tá? A alternativa correta de acordo com o texto. Continuando, né? A mesma coisa, tá? A interpretação aqui é a questão 3. Na 4, você vai, retira do texto da música a frase em inglês correspondente a: eu tinha tudo que o dinheiro era capaz de comprar, mas liberdade eu não tinha nenhuma. Então, qual é a frase lá na letra da música que corresponde a essa daqui, né? Em português. Então, você vai tirar lá em inglês e anotar no seu caderno, tá certo? Então, essa é a questão 4. E assim nós vamos, tá? Aqui, leia o texto abaixo, copie a questão e somente a alternativa que você considera correta. Da mesma forma, né? Não precisa copiar o texto para responder essa questão, você já pode passar logo para a questão e copiar a alternativa no caderno, a alternativa correta. Certo, pessoal? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para nós podermos relembrar um pouquinho os pronomes reflexivos que nós trabalhamos, certo? Então, olha aqui, vamos relembrar um pouquinho, porque isso aqui também está dentro da gramática, né, que nós vimos, ok? Então, nós vamos ler aqui esses exemplos para a gente recordar um pouquinho ali, né? Então, essa gramática tá lá, né, na aula passada, que nós vimos bastante sobre essa gramática, né? São os pronomes reflexivos. Então, aqui, olha, I made this cake myself. Eu mesma fiz esse bolo. Então, o pronome reflexivo, myself combina com o pronome I, myself. Então, aqui, ó, eu mesma fiz esse bolo. Aqui nós estamos intensificando aqui, né, o sujeito, no caso, eu, tá? Então, ele fica ali no final da frase, tá bom? Be careful with the knife, you will cut yourself. Então, a mesma coisa, o pronome you vai acompanhar o reflexivo, né, o pronome reflexivo, yourself. Be careful with the knife, you will cut yourself. Tenha cuidado com a faca, você vai se cortar, ou seja, você vai cortar a si mesmo. You cut yourself, tá vendo que a ação aqui recai sobre o próprio sujeito? Ó, então aqui
o pronome vai vir logo após o verbo, tá certo? Então, o verbo cortar aqui. Michael is looking at himself in the mirror. Michael está se olhando no espelho. Michael está olhando para ele mesmo no espelho. Então, ó, Michael is looking at himself in the mirror, olhando para si mesmo. Então, aqui a ação, né, está caindo sobre o próprio sujeito, tá? Então, our cat washes itself after each meal. Nosso gato se lava após cada refeição. Então, nosso gato lava a si mesmo, tá? Então, olha, a ação caindo sobre no caso aqui, o gato, né? Sobre o próprio sujeito da frase. Então, aqui eu uso o pronome it, por quê? Porque eu estou me referindo a palavra aqui, no caso, gato, né? Então, animais e coisas, nós usamos o pronome it, tá? Para se referir a eles. Por isso que é itself. Lá na tabelinha do que tem aí no caderno de vocês, que vocês receberam na aula passada, tem a tabela dos pronomes reflexivos, né? Então, cada sujeito acompanha um pronome, tem lá a tradução também. Então, estejam dando uma revisada, certo? We organize the party all by ourselves. Organizamos a festa por conta própria. Então, quando usamos esse all, né, olha, então tem esse contexto aqui. Nós organizamos a festa por nós mesmos, all by ourselves. Então, colocamos esse all antes do by. E quando nós usamos o by antes do pronome sozinho, sem o all, ele vai significar sozinho. Então, I live by myself. I live by myself quer dizer eu moro sozinha, né? I did my homework by myself. Eu fiz a minha tarefa sozinha, tá? I always I always clean my house by myself. Então, eu sempre limpo a minha casa sozinha. Então, é aquele contexto que é idiomático, né? Então, quando você usa o by antes do pronome, seria ali o contexto idiomático dos pronomes, tá? Dos pronomes reflexivos. Então, pessoal, é isso aí, né? A aula de hoje é basicamente as interpretações de texto. As questões estão fáceis, estão simples de fazer, tá? Não precisa ficar copiando ali o texto, então não vamos deixar de fazer por conta disso, ok? Relembramos também um pouquinho aqui dos pronomes reflexivos, tá? Que nós vimos na aula passada, estamos revisando aqui os exemplos, tá? Que nas próximas aulas também vai ter mais uma ou duas questões sobre esses pronomes, então é bom a gente estar sempre revisando. Uma maneira ótima de aprender, né, que eu acho que fixa bem o conteúdo, são como exemplos, né? Então, por isso que é bom a gente ter sempre os exemplos ali no caderno, se você quiser até mesmo copiar no seu caderno, se bem que lá já tem, né? Nós fizemos vários na aula passada. É sempre bom estar estudando por exemplos que fixa bem também. Então, a nossa aula de hoje é essa, tá? Se você tiver alguma dúvida, né, alguma questão lá das atividades que você não entendeu, você pode estar entrando no WhatsApp e perguntando, tá certo? Não deixe de postar também lá a sua atividade lá no Classroom, tá certo? Também vamos estar validando ali a participação da aula, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, né? Obrigado, tá? Bons estudos. Continuem firmes fazendo as atividades, interagindo ali, né, com a gente, com a escola, tá bom? Então, muito obrigado pela participação. Goodbye. See you, guys.